E agora a gente vai falar de um assunto delicado que envolve muitas crianças. Chama aí, vai, liga para a amiga, para a avó, para o pai, para quem for. A gente vai falar sobre a separação dos pais. Uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que mais de 46% das separações no Brasil entre os anos de 2015 e 2021 não aconteceram de forma amigável. Aí no meio dessa briga, no meio desse fogo cruzado, ficam quem? Os filhos, né? Eles são envolvidos em conflitos que vão desde o pagamento da pensão à alienação parental. Os pais em guerra acabam se esquecendo da importância de preservar a segurança emocional dessas crianças. Não estão nem aí, né? Nem se preocupam, não é verdade? E aí a briga pela guarda dos filhos, né? E aí vem essa briga, vem a alienação parental, que infelizmente isso traz consequências para o resto da vida. Sobre esse assunto, eu convido você de casa a participar com a gente, porque aqui no nosso estúdio eu recebo o advogado, Dr. José Eduardo Coelho, mais conhecido como Zedu. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente no estúdio do Fala Espírito Santo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E olha só, também recebemos aqui a psicóloga Sátina Pimenta, que é especialista, né, Sátina, desse assunto. Muito obrigada por estar aqui, inclusive agradeço imensamente por poder falar de algo tão importante com uma pessoa tão incrível. E vocês vão ajudar muito a gente, principalmente o pessoal de casa, a levar essa informação, pulverizar a importância da gente preservar a saúde emocional das crianças. Zedu, eu queria que você começasse contando pra gente, né, o que é a alienação parental, quais são as condutas que caracterizam essa atitude? Alienação parental é o movimento que os pais ou aquelas pessoas que têm algum tipo de ascendência ou de autoridade sobre a criança fazem no sentido de afastar aquela criança de outra pessoa a quem aquela criança deveria estar ligada, geralmente com relação aos pais. Então, um pai contra o outro, a vovó que toma conta, o guardião por qualquer motivo, que busca romper, fazer com que aquela criança rompa os laços de afetividade, de credibilidade, de segurança com aquele genitor que a gente chama de alienado. E quais são, Sátinas, assim, na prática, né? As condutas que no dia a dia, como o Zedu já bem disse, né, aquele que está ali com a guarda da criança ou aquela, começa a praticar e que a gente pode identificar? A própria lei, né, a 2.318, ela traz isso pra gente. Então, quando você desqualifica o comportamento do pai, então o pai chega e fala, olha, você vai fazer o dever de casa, tá assim, assim, assim. Aí a mãe olha e fala, não é assim, seu pai não sabe de nada. Ele não sabe o que ele tá falando. A gente já começa a ver aí um comportamento que é considerado uma alienação parental. Além disso, a própria lei traz outros comportamentos, como mudar de endereço sem a necessidade de mudança de endereço. Então, eu moro aqui na Grande Vitória e, do nada, eu resolvo me mudar para São Paulo. Ué, mas por que você está indo para São Paulo? Não tenho motivo para ir para São Paulo, só estou querendo ir. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou afastando. Eu estou tentando fazer esse afastamento. Então, vão ter comportamentos que vão fazer com que ou a gente denigra a imagem do outro genitor, isso tanto falando de mãe quanto falando de pais, quanto falando de responsáveis, como o Zedu falou, e também comportamentos que afastam. E esse afastamento gera a não referenciação, gera o não estar, gera o não reconhecer esse sujeito como o sujeito que deve ser reconhecido. E o que diz a lei sobre isso, Zedu? Por que ela é tão polêmica? É difícil até a gente entender por que essa lei é tão polêmica. Primeiro, a relação que vem em lei é uma relação meramente exemplificativa. Aqueles atos que estão estabelecidos ali foram os atos que passaram pela cabeça do legislador naquele momento. O que não quer dizer que a gente não encontre várias outras formas de alienação parental. O cerne da questão mais importante é esse movimento, e veja bem, esse movimento nem sempre é consciente. Às vezes os pais promovem esse movimento como um reflexo do próprio luto mal resolvido de uma relação e não percebem o mal que estão fazendo a seus filhos. E quando você diz a lei é polêmica talvez por falta até de conhecimento, talvez porque ela não seja tão divulgada. Eu costumo brincar, Roberta, dizendo que revogar a lei de alienação parental, como alguns pretendem, é igual revogar a lei da gravidade.
você não vai ter reflexo nenhum, não vai adiantar absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a Constituição Federal já garante o direito à convivência familiar. E esse direito é muito importante. Olha, você de casa que está ouvindo a gente, preste atenção. Esse direito não é um direito dos pais, é um direito da criança. E é considerado um direito fundamental da criança e do adolescente ter a convivência com os pais. E mais do que ter convivência, experimentar os traços culturais da família paterna e da família materna. Isso, a Sátina pode explicar para a gente até melhor, vai fazer com que ele forme a sua própria identidade. A partir do momento que ele tem contato com a família materna, que tem contato com a família paterna, e não é o contato da chamada visita, porque, volto a dizer, visita, a gente visita macaco em zoológico, doente no hospital, com filho a gente convive. Primo vem visitar a gente, primo mineiro vem para Guarapari visitar a gente, pai e mãe convive. E pai, não mãe existe convive, visita. Exatamente. Isso não existe, nem para a psicologia, nem para o direito e nem para ninguém. É dever. É o papel do pai, dever, da nosso mãe, dever. né? Agora, é um dever dos pais proporcionar essa convivência em benefício da formação da própria identidade. A criança precisa saber quem ela é. Como a Sátina já disse aqui, ela precisa se situar no mundo. E essa interferência desses traços culturais, dos hábitos, é que vai fazer a formação dessa criança. Então, é um absurdo quando a gente fala que um pai ou uma mãe querem afastar, querem impedir o convívio da criança com o seu outro tronco, né? Agora, por que eu disse, né, assim, que é uma lei polêmica? Porque a gente vê um movimento no segmento jurídico, né, querendo até provocar a derrubada dessa lei justamente por conta de casos que a gente vê pais abusadores. Acabam que eles se tornam beneficiados quando, por direito e por dever, eles têm que ter a convivência com o filho, né? Eles usam a lei para alienar, ó. Eu uso a alienação parental para alienar, para realizar uma nova alienação. Mas eu acho, Roberta, e aí eu vou puxar uma sardinha enorme para o lado da psicologia, que o que nos falta é entender que o direito ele não funciona sozinho. Ele precisa das outras ciências. E quando a gente fala de alienação parental, a gente está falando de uma violência psicológica sendo realizada contra uma criança ou adolescente. Se é uma violência psicológica, quem tem que estar ali dentro é o profissional da psicologia. Quem tem que estar ali dentro, falando, conversando, trazendo informações ao juiz competente, é o profissional da psicologia. Estado do Espírito Santo, por exemplo, a gente estava conversando, há mais de 10 anos a gente não tem um concurso para psicólogo. E aí? A escassez de um profissional que é tão essencial para a gente não ter esses tipos de equívoco. Mas como é que fica essa proteção? E é importante a gente ressaltar, Roberta, que as equipes multidisciplinares aqui, via de regra, são formadas por profissionais do mais alto gabarito, são profissionais realmente de referência. Nós temos aqui, por exemplo, em Vila Velha, a doutora Cláudia Pareschi, que é uma referência nacional no tema estresse infantil pós-divórcio dos pais, a tese de doutorado dela. Quer dizer, nós temos dentro do Tribunal de Justiça profissionais do mais alto quilate. O que a gente não tem? Quantidade suficiente, a gente não tem braço para atender todas as crianças. Como você mostrou aí, metade pelo menos, e isso, eu acho que esses números estão até abaixo daquilo que a gente costuma ver nas lidas forenses. Metade, pelo menos, das separações são altamente conflituosas. E a gente acha que a criança não entende. A criança, como diria lá o poeta da minha terra, o Newton Braga, ele dizia: sensibilidade que é uma antena poderosíssima que me fará morrer por dores que não são minhas. Frase que está no busto da minha cidade natal, Cachoeiro. É o que as crianças sentem. As crianças estão captando tudo. Esses conflitos que vocês acham, que os pais acham que as crianças não estão percebendo, eles estão percebendo e estão processando, só que estão processando de uma forma inadequada. Por quê? Porque eles ainda não têm a capacidade psicológica de entender o que é um conflito de uma relação afetiva conjugal, não é isso? Já que você tocou nesse ponto, Zé Edu, quero até saber então, Sátina, de que forma que isso impacta a vida de uma criança que está ali, no meio desse fogo cruzado, não sabe, né? Porque escuta
tanto de um lado um catatal de coisas contra o pai, do outro lado um catatal de coisas contra a mãe, e a criança está ali, ó, cresce nesse ambiente. O que isso pode trazer de danos psicológicos para esse ser? Uma coisa que bate muito, que falam comigo, é assim, mas se for verdade, se a mãe estiver falando a verdade sobre o pai, se o pai estiver falando a verdade sobre o filho, sobre a mãe, não importa se é verdade, aquela criança não está preparada para verdades. E eu estou colocando aspas porque cada um tem a sua, né? Então ela não está preparada para verdades. Quando ela estiver adulta, você senta com seu filho e fala, olha, na verdade o que a gente passou foi isso, isso e isso. Por quê? Porque quando você cresce com essas informações, que são pseudo-verdades, você cria um imaginário sobre aqueles sujeitos que ali estão e começa a se comportar mediante a este imaginário. Então, por exemplo, se um pai... A criança pode tomar aquilo como verdade? Pode. Isso se chama, inclusive, síndrome da alienação parental, tá? Na síndrome da alienação parental, ela é uma síndrome, mas vou até deixar claro aqui que ela não tem um CID ou nada disso, mas na síndrome de alienação parental, a criança ela realmente acredita naquilo que é colocado para ela e começa a se comportar. Então, por exemplo, vamos pensar que um pai chegou e falou assim, olha, crianças, a mamãe vai vir te buscar hoje, não é verdade. Aí ele arruma as crianças, coloca no sofá, as crianças ficam ali esperando aquela mãe. E essa mãe nem sabe que ela tem que ir lá buscar, porque não combinou nada. Quando chega no final do dia, ele olha e fala, viu? Mamãe não veio buscar vocês, tá vendo como é que ela não ama vocês? E essas crianças acreditam nisso. E a coisa é tão grave, a coisa é tão grave que por vezes a gente tem até chamadas implantações de falsas memórias, né? A criança começa a se lembrar de fatos que nunca ocorreram. Porque foram criados. Entendeu? Mas é um processo egóico, é um processo onde quem faz alienação, o alienador, ele é um sujeito ou ela é um sujeito que está se preocupando consigo e não entende como afeta aquela criança dentro desses ímpetos. Ok, eu não quero mais estar com você, mas você não aceita isso, mas diz respeito a mim e a você e não ao nosso filho. Olha só esse caso que a gente vai contar agora. Eu vou conversar por telefone com uma mulher que, é claro, prefere não se identificar por questões de segurança. O ex-marido move contra ela um processo de alienação parental. E ela vai explicar pra gente, né, o que aconteceu para chegar a esse ponto. Obrigada pela sua participação. Boa tarde. Você me ouve bem? Ei, Roberta. Boa tarde. Boa tarde aos doutores presentes aí também. E a todo mundo que está ouvindo. Então, na verdade, o meu processo é um processo de guarda e visitação a alimentos, né, e etc. Só que eu tenho uma medida protetiva contra o pai do meu neném, né? E ele continua, por causa dessa medida protetiva, inclusive que foi feita, estendida ao neném, porque tiveram alguns episódios de agressões verbais em relação ao neném. Exposição em mídias sociais do neném, né, onde ele dizia que o neném não era filho dele, que ele tinha descoberto que o neném não era filho dele. E isso era mentira, né? Isso foi invenção da cabeça dele por ciúmes, né? Por ele achar que eu estava com outra pessoa. E por causa de xingamentos que ele fez ao neném, inclusive dizer que ele preferia que eu tivesse abortado, que ele não queria ter sido pai, que era para eu me virar, me prostituir para poder conseguir pagar um advogado para tirar o nome dele da certidão de nascimento. E aí... isso quando o neném era recém-nascido, né? Com alguns meses de vida também. Teve um episódio em que o dia que ele me agrediu, o neném estava no meu colo. E aí depois que eu consegui colocar o neném no berço, ele sacudiu o berço, né? Com raiva, jogou o berço contra a parede com o neném dentro. E por causa disso, eu, no processo de guarda, né, e alimentos e tal, a juíza do processo determinou que ele tivesse a visitação, a convivência com o neném por meio de videochamadas e que a gente mantivesse um contato por e-mail para que ele tivesse informações sobre o neném. Só que nas videochamadas
ele continuou fazendo agressões a mim, agressões verbais contra mim, e de uma certa forma fazendo uma alienação, né, com parental com o neném, até mesmo bullying com o neném, porque fazendo comparações do neném com uma pessoa que ele achava que eu estava tendo um relacionamento. Então, falando que o meu filho estava, o neném estava feio, né? Falando com o neném. Meu filho, você está feio demais, seu cabelo está feio demais, igual do tio fulano. E me agredindo, né? Fazendo xingamentos mesmo, né? Enfim, me xingando mesmo durante as videochamadas. E nos e-mails também. Ele, dentro de um mesmo e-mail, ele fazia perguntas descabidas em relação ao neném. Isso acho que até o advogado aí pode falar, e a psicóloga. Mas, por exemplo, ele pergunta nos e-mails aonde o neném dorme, se ele dorme no mesmo quarto que eu, e se meu namorado dorme na mesma casa, no mesmo quarto que eu e que o neném. Né? E pergunta sobre a carteira de vacinação, que, ok, ele tem direito a essa informação. Mas aí no mesmo e-mail ele também me ofende. Fala que a minha casa tem rotatividade de homens e que a preocupação dele é com o neném por causa da rotatividade de homens na minha casa. E nesse processo de guarda aí, a alegação dele é que eu faço alienação parental. E eu menti com relação à medida protetiva, que ele nunca me agrediu, que eu nunca sofri nenhuma agressão, e que eu alego a medida protetiva para que ele não tenha contato com o neném, para que eu não leve o neném até ele, ou ele pegue o neném diretamente comigo. O seu caso... Ninguém da família dele e nem da minha família quer fazer essa mediação para a convivência dele com a criança. Primeiro, por ele ser uma pessoa problemática e já ter confusão com a família toda dele. Então, quer dizer, nem pessoas da sua família e nem da família dele. Nem da família dele. Inclusive, olha, a própria irmã tem uma medida protetiva contra ele. O seu caso é bem complexo, porque isso resume aquilo que a gente falou. Relacionamentos que não deram certo, no meio desse fogo cruzado, um bebê que está crescendo mesmo sem ter essa convivência com o pai. Ainda assim, acaba que, pelo que ela trouxe pra gente, pelo que ela relatou, ela também, ela que está sofrendo, né, por parte do pai, essa alienação parental. Roberta, como regra, os juízes das varas de violência doméstica aqui do Espírito Santo não estendem as medidas protetivas às crianças. São restritas às mulheres, de forma que o pai, como regra, pode conviver normalmente com a criança, desde que exista alguém para se fazer exatamente esse meio de campo, para fazer essa mediação, para buscar a criança, porque não pode se aproximar e tal. Então vamos deixar uma coisa muito clara: a violência contra a mulher é uma coisa, a alienação parental é outra completamente diferente. Agora, há casos em que a patologia na afetividade é tão grande que a pessoa não consegue olhar só para a mãe. Ela olha num contexto mais amplo e acaba praticando também aquilo que a gente costuma chamar de autoalienação parental, que também é uma realidade. Você começa a provocar a situação de uma forma tal que você mesmo dá causa àquela exclusão daquele núcleo. E vamos deixar uma coisa clara: a gente defende sim o convívio, o direito da criança à convivência, mas acima do direito à convivência tem o direito à integridade psicológica, tem o direito à segurança em todos os aspectos dessa criança, que também é protegido. Esse direito também é protegido constitucionalmente. Então não vamos falar assim, vamos estimular em qualquer hipótese a convivência. Não. Há casos em que realmente aquela pessoa, apesar de ter cedido uma célula para a formação biológica daquela criança, não se comporta como pai, não se comporta como mãe e precisa, até em nome da segurança e da integridade da criança, ser afastada. Agora, assim como essa história que a gente acabou de ouvir, olha só, eu estou vendo aqui um comentário também de uma outra telespectadora. Ela diz: meu esposo foi acusado de abusar do próprio filho para não ter direito a ele. Ele tem meus filhos como o dele, uma menina de 6 anos,
que chama de pai. Porém, a mãe do filho dele biológico acusa o meu esposo de ter abusado do filho dele dentro da minha própria casa, já que foi ganho na justiça e provado que ele não fez nada. Conseguimos pegar ele em maio, porém em junho ela o acusou novamente. Teve mais uma audiência de que foi permitido ter o filho em sua presença novamente, mas não foi decretada a visitação. Muito triste. São relatos que a gente vê que trazem exatamente esse ponto que você disse, Zedu, de quando a segurança dessa criança, ela tem que falar mais alto do que... Exatamente. E qualquer juiz, juiz, olha, se um juiz vê uma acusação de abuso, eu acho que é dever dele ter um mínimo de cautela e, quando nada, proporcionar uma convivência assistida, ou seja, alguém vai acompanhar aqueles momentos de convivência sem interferir na convivência, mas como um observador que vai estar pronto para a qualquer momento interferir e, se for o caso, resgatar a criança de um risco que ela eventualmente venha a sofrer ou esteja sofrendo. Porque tem um dos tipos de alienação parental é a denunciação caluniosa. Exatamente. Eu denuncio de forma caluniosa, eu denuncio uma mentira para fazer com que o afastamento aconteça. Só que o juiz, ele não sabe disso. Então, se ele vê que essa criança está correndo um risco ou algum tipo de risco, ele tem que agir. Ele precisa agir. E aí os juízes aqui no Espírito Santo, os juízes aqui no Espírito Santo dificilmente eliminam totalmente a convivência. Eles têm optado sempre pelo caminho da convivência assistida. Agora, como provar esses casos de alienação parental? Em caso que tem e-mail, que tem áudio, ok, mas e quando acontece lá? A escuta da criança é de extrema relevância e aí a gente tem que prestar atenção no seguinte: a criança não tem o discurso linear como é de um adulto. A Sátina pode explicar isso melhor para a gente. E a criança se manifesta às vezes de forma simbólica, às vezes com o corpo, às vezes com brinquedos. A gente usa muitos brinquedos para fazer a análise da situação familiar, usando lúdico, lúdica, né? Para poder se comunicar com aquela criança que vai expor, ela vai contar uma história, mas não da forma como a gente está acostumado a ver, da forma que ela, dentro daquela idade, dentro daquele contexto social, consegue se expressar. E existem ferramentas dentro da psicologia que conseguem identificar isso. Por isso a lei de alienação parental determina que nos indícios de alienação parental, uma perícia psicológica deve ser realizada. Mesmo se o pai ou a mãe estiver inventando história com a psicologia, Sátina, consegue extrair dessa criança essa verdade? Então, novamente, a gente vai ter verdades, né? Mas o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com essa criança para entender o discurso que ela traz. Porque na psicologia até a mentira é verdade. É importante para a gente. Então, como que ela construiu na cabecinha dela aquilo que foi colocado para ela durante essa relação de conflito vai ser importante para que a gente traga. Então, a gente pode trazer técnicas como o lúdico, o brinquedo, a gente pode fazer entrevistas, a gente pode conversar com outras pessoas da família que tenham relação com essa criança para poder, assim, averiguar se essas verdades que estão sendo colocadas realmente estão acontecendo ou não. O que importa é que nós precisamos proteger através de uma escuta especializada que não cause dano novamente a essa criança. Isso é muito importante porque a gente não pode fazer a revitimização dessa criança dentro do processo, né? Porque ela já é uma vítima, então a gente não pode fazer essa revitimização. Então, a partir daí, a psicologia consegue detectar as informações que são necessárias para o juiz. E aí o juiz pode utilizar essas informações para a melhor forma de atuação. Olha só, eu até peço desculpa aos nossos telespectadores que a gente está com um probleminha na internet, no recebimento de algumas mensagens, mas aos poucos estão chegando pra gente. Tem um comentário aqui, eu não vou ler nome das mães, tá? Para preservar as crianças. Quando o pai abandona e bloqueia a filha no WhatsApp, o que devo fazer para ele não se vitimizar? O que acontece muito, né? Primeiro de tudo, sempre vamos escutar essa criança. O mais importante, vamos escutar essa criança. Como a Sátina falou, a psicologia tem ferramentas adequadas para fazer essa escuta e é imprescindível que essa escuta seja feita, tá? E procurar entender aquele fenômeno é de extrema relevância.
há casos de pessoas que não são... Olha só, não existe instinto materno, não existe instinto paterno. Isso é formação cultural. E algumas pessoas, é difícil até por conta da própria cultura, não aceitar isso. E tem gente que não tem realmente condição de lidar com determinados, precisa de um apoio, às vezes um apoio familiar, analisar o seu próprio histórico de vida. Mas é preciso compreender o que está acontecendo, o que levou. Porque tem situações, já presenciei algumas em processos, que a alienação é tão forte que chega um ponto que o genitor alienado, ele desiste. Chega um ponto que ele desiste. E isso, aí você vai confundir isso com o abandono afetivo. Não, é o produto. Por isso que a alienação parental é algo que a gente deve combater com tanto vigor. Porque, insisto, nem sempre a alienação parental ela é engendrada de uma forma consciente. São inúmeros os relatos de pessoas que, para curar as próprias feridas, acabam praticando, por vezes de forma inconsciente, os atos de alienação parental. E depois, inclusive, se culpam. Se punem por causa disso. Agora, Sátina, nosso tempo está acabando, nossa diretora até deu um pouquinho a mais aqui, mas só para encerrar, igual no caso dessa telespectadora que participou com a gente por telefone, muitas outras pessoas que estão se identificando, sejam pais ou mães ou avós também, de que forma que essas pessoas, o outro lado, deve agir psicologicamente falando, até mesmo pensando assim, em proteger essa criança. Porque quando ela vai encontrar com o outro lado, ó, na cabecinha dessa criança, e quando ela volta para casa, o que a gente pode fazer por eles, pelos pequenos? A primeira coisa que a gente tem que fazer é não repetir o erro. Entende? Porque às vezes quer devolver na mesma moeda, né? Ah, então seu pai falou isso para você? Então deixa eu te contar quem é seu pai. E aí começa todo o processo. O que a gente tem que fazer é mostrar que aquela criança ela está num local seguro, que tem uma pessoa que a ama, que tem uma pessoa que a protege. Porque se eu faço isso, o que ele disse lá não importa. Porque eu estou te mostrando o contrário. Eu estou te dando aquilo que ele disse que eu não te dou. Tá vendo? A mamãe está aqui para você. Tá certo. Roberta, relacionamento conjugal e afetivo não é para sempre. Um dia acaba, que seja até pela morte de um, mas todo amor um dia chega ao fim, como já cantou o poeta. O que a gente precisa entender é que é o seguinte, ninguém pode achar que tem o direito de ter o outro sob seu domínio. Essa posse que a gente às vezes tem, essa insistência em não aceitar o fim de determinados relacionamentos, e isso acaba trazendo consequências, nem sempre só alienação parental, mas alguns outros tipos de agressão às crianças. Então é importante o seguinte, chegou no fim do relacionamento, busque ajuda de um profissional psi, é importante. Tá certo. Edu, obrigada pela sua participação, que dupla, Sátina, vocês ajudaram muito o pessoal de casa. Amei. Obrigada, gente. Obrigada a você, Roberto. E agora